Estamos ao vivo. Ao vivo aí mais uma vez na nossa querida terceira semana. E bom dia, galera. Bom dia. Bom dia. Enfim, como que vocês estão? Vocês estão bem? Ah, tô, né? Na medida do possível. Mano, antes da gente começar, né, a falar sobre o assunto do podcast de hoje, o grande assunto, nosso primeiro podcast que a gente realmente programou alguma coisa pra falar sobre. Mas era algo que realmente a gente não podia deixar passar, assim. Eu queria falar de uma historinha que aconteceu agora há pouco, que eu tava fazendo carinho nos gatinhos da rua. Aí eu tava fazendo carinho numa gatinha malhadinha, linda. E aí chegou um outro cinza pra eu fazer carinho. Uhum. Aí eu fiquei fazendo carinho nos dois e tal. Só que um começou a sentir ciúme do carinho do outro. Os caras começaram a brigar. Não brigar, mas tipo. Eles começaram a miar assim um pro outro, chiar. Tadinho dos dois. Eu Gato fiquei com com medo ciúme. deles me atacarem e sair. Aí eu deixei os dois sem carinho. Mas acontece, às vezes a gente não tem tanto carinho assim. E é sobre pessoas sem carinho e sem amor no coração que a gente vai tratar hoje. Porque de um dia pro outro, literalmente, e isso é muito bom, muitas garotas e muitas mulheres, meninas de todas as idades, infelizmente, é, que passaram por situações complicadas como abusos, como estupros e até violentações, se uniram e se mobilizaram para falar e expor essas suas experiências e os abusadores, os agressores aí, para que eles tenham aí talvez uma punição finalmente por conta desses atos que eles cometeram aí. É, Assim, não tem o que falar, tá ligado? Eu vou falar aqui, galera, estupro é errado. Não, é claro que é errado, tipo, eu não vou ficar aqui dando palestrinha sobre isso, mas eu fico muito feliz que todo mundo tenha aí se juntado para mobilizar esse movimento. se Bom, tendo apresentado o nosso, o nosso podcast de hoje, a gente está aqui com o nosso querido Murilão e hello. a Kel, nossa maravilhosa, que vai ser quem vai ter a maior voz hoje. E agora é tudo seu, minha rainha. Bom, como a gente estava falando antes de começar, é, a gente percebe o nosso privilégio através dos choques. Porque quando você vê uma notícia, quando você vê pessoas desabafando sobre coisas e você fica chocado com aquela realidade, isso mostra que ela não faz muito parte da sua. E eu, sinceramente, pode parecer frieza, mas eu nem me choco, porque isso é uma coisa tão comum, porque as mulheres, elas tendem a desabafar mais com mulheres sobre esse assunto. Então, muitas vezes não chega nos caras. E aí, quando chega, eles podem ficar assustados, sendo que pra gente é super comum esses desabafos, essas exposições. E assim, tá cada vez mais frequente, o que é uma coisa que todo dia eu tenho que digerir de alguma forma. Daí eu vou descobrindo amigas minhas e amigas minhas vindo desabafar. E, e assim, isso tá cada vez mais frequente. Eu acho que não exatamente porque os casos estão aumentando, mas porque a gente tá tendo mais coragem de ter voz e simplesmente de falar. E porque vai virando essa sequência mesmo. Quanto mais uma fala, mais as outras vão tendo coragem de falar. Mais ou menos E. entra naquilo Oi? que mais ou menos entra naquilo que a gente estava discutindo hoje à tarde, quando a gente começou a falar sobre isso, de como que é controverso denunciar ou não denunciar, as consequências de falar sobre.
e de se expor, e de como que também é importante para que dê coragem, que dê voz para as pessoas saírem e falarem também, né? O processo, pô, se você for levar em questões jurídicas, é muito mais difícil às vezes para as mulheres do que a própria violência que elas sofreram. Tipo, daí elas vão sofrer uma outra violência, que é toda a exposição na sociedade, que é todo o julgamento, que é toda a culpabilização que ela vai viver. Então, por isso, a maioria, na verdade, não é nem denunciado. E aí, quando é denunciado, é através de fala. Então, não chega a fazer boletim de ocorrência, mas chega em grupos de amigos, e daí é nisso, mas não chega em questões, assim, jurídicas, até porque muitas vezes não leva a nada. Então, o que precisa mudar, na verdade, é todo um sistema que a gente vive. Que daí envolve a cultura do estupro. Que é você não levar a sério, você culpabilizar, o cara continuar com a vida dele tranquilamente. E quando você acompanha a vida de uma vítima de perto, e eu já vivi isso, você vê o quanto ela muda. E, tipo, isso pode ser extremamente forte para pessoas ouvirem. Mas você vê a personalidade dela indo, assim, ela vai sumindo mesmo. Enquanto o cara segue tranquilo. E... deixa eu ver. A gente tem vários exemplos disso na mídia, né? Que fica bem claro, assim, nesses casos que acabam sendo mais de famosos, envolvidos e tal. De como que as pessoas acabam. De como que principalmente os homens, os agressores, seguem com a vida. Tipo, mesmo quando tem uma denúncia, quando tem um processo, quando tem uma prova, muitas vezes segue com a vida e, tipo, fica nisso, sabe? E eu acho isso também muito revoltante de qualquer coisa que, tipo, se tenha prova e que se seja comprovado que não se faz nada, sabe? Como assim? E o pior disso tudo é que as pessoas pedem provas, mas às vezes não tem prova, não tem o que provar. Só aconteceu, tá ligado? Não tem como Sim. você provar um momento extremamente criminoso. Não tem como você provar um momento que fica marcado na vida da pessoa pra sempre, quando ela pode vir a ter coragem de expor isso depois de meses, depois de semanas, depois de anos, que é alguns casos aí, a situação de alguns casos que a gente tá vendo. As pessoas estão tendo coragem finalmente de expor, de mostrar o que aconteceu, mas pedem provas. E por que pedem provas? Já não basta ter uma menina que foi aí, sofreu um trauma tão pesado na vida tão nova e tá finalmente tendo coragem de falar isso, de expor o agressor. E as pessoas ainda não querem pedir prova, tá ligado? Tipo, eu conheço o moleque há tantos anos. Pô, conheço minha mãe desde que eu nasci. E só hoje que eu fui conversar com ela sobre isso. Só hoje que eu fui saber de alguma história dela sobre isso, tá ligado? Eu também acho legal se colocar a situação aqui. A gente não tá falando disso do nada. O Leon comentou no começo que justamente de onde que a gente tirou esse tema pra falar aqui hoje, que do dia pra noite subiu uma trend no Twitter falando sobre de casos de exposição. Se você quiser ver, tá lá agora, as pessoas estão falando sobre isso. E assim, eu vejo que tem várias pessoas que estão assim se abraçando mesmo, né? Se ajudando, conversando sobre isso de uma forma bem sensível sobre o assunto.
E eu acho que foi alguns dias atrás foi de Londrina e agora tá de Ribeirão, que é onde a gente vive, onde a gente mora, então não tem como a gente deixar isso passar, sabe? E aí, então, é meio que uma responsabilidade falar sobre esse assunto aqui. Ó, sobre prova, o recomendado é fazer corpo de delito assim que aconteceu. Então, tipo, só que isso é ridículo, porque você acabou de viver esse trauma e aí você já vai ter que viver outro, que é uma outra violência, que é toda a exposição que você vai passar em locais, tipo, na polícia, coisa assim, e também o exame é agressivo por si só, porque vão colocar a mão e, assim, é quase que uma outra violência, sendo que você acabou de ver. E então é super compreensível, porque que não tem, às vezes, assim, o recomendado é não esperar 48 horas. Porque depois de 48 horas já vai ficando cada vez mais difícil conseguir provas. E mesmo conseguindo provas, muitas vezes não dá em nada. Mesmo tendo, assim, nítido, sabe? Você olha pro caso e fala, mano, você sabe o que aconteceu. E mesmo assim não dá em nada. Então, isso é o que mais desanima. E É o que a gente viu no Big Brother no começo do ano. é, Que tanto. bastante. Então não aconteceu nada, E ninguém foi preso. colocar a hashtag estamos com vocês e o nome do cara. Então, isso Então. demonstra muito. Você, tipo, eu fiquei imaginando as garotas que passaram por isso. Elas se sentiram vendo todo esse apoio ao cara. E isso acontece. Acontece em. Porque assim, uma coisa é você ver. Porque quando pega em rede nacional, daí choca. Mas isso acontece o tempo inteiro. Em diversos campos. Então, mas aí é que tá, é justamente, sei lá, aí eu tô entrando um pouco aqui, mas é justamente sobre dar exemplo, né? Tipo, um cara famoso foi lá e abusou, tem prova em vídeo, que igual foi no Big Brother, então tem prova ali no vídeo, tem prova, tem toda essa questão ali, não tem o que discutir sobre o assunto, não tem que falar, tipo, será que aconteceu, será que não aconteceu? Não existe isso. E aí, quando o cara deixa passar, isso dá um exemplo. Isso, quando, tipo, não acontece nada, isso demonstra como que realmente as coisas acontecem. Como que, tipo assim, alguém que possa pensar em fazer alguma coisa desse tipo, vira aí, tipo, não vai acontecer nada mesmo, então foda-se. Eu não vou ser preso, eu não vou ter consequência, então por que não? E aí é o que eu acho que pega, sabe, com Sim, esses casos exatamente. famosos. Se tivesse uma visibilidade das pessoas sendo presas, sabe, tipo assim, tomando responsabilidade pelo que fizeram, sabe, de qualquer forma, porque eu acho que ainda seria muito pouco, né, porque o trauma que isso causa é muito maior do que qualquer outra coisa. Mas enfim, de qualquer forma, mostrar essas pessoas tomando responsabilidade ia gerar uma repercussão diferente em relação cultural. Sim, reforça. Tudo bem fazer, não vai dar nada mesmo. Uhum. Mano, mas além da lei não funcionar, essa cultura tá, tipo, dentro das pessoas, tá ligado? Tá, tipo, dentro de não só dos homens, também das mulheres, tá ligado? Às vezes elas pegam e pensam, nossa, isso aconteceu comigo, mas, elas acabam entrando, tipo, na maracutaia dos caras, tá ligado? Tipo, nossa, não, mas eu tava bêbada mesmo. Não sei o quê. E, tipo, não, brother. Isso é uma puta questão cultural, tá ligado? Que tá intrínseca em todo mundo. E mudar isso vai ser um processo tão difícil, só que é tão necessário, mas tão necessário que
eu não consigo imaginar como que a gente conseguiria fazer isso. Quer dizer, consigo. Só vai ser muito difícil. Eu E fico... ó, Hum. uma coisa importante é que a gente. Porque assim, como é um tema que sensibiliza muito falar, daí as pessoas preferem nem falar sobre. Porque pode gerar gatilhos em quem ouve. Porque. Ou então só não se interessam. Mas. Muitas vezes até se sentem culpadas por lembrar de alguma coisa que já fizeram sobre dentro Sim. disso. E. E aí a gente não fala sobre o que é estupro, porque tem toda uma visão que, que colocam que é uma coisa assim, tipo, é violento, mas assim, não é. Existem várias formas de acontecer. Porque o que a lei diz é que todo ato libidinoso tem consentimento. Só que quando a gente fala de consentimento, não é o simples não é não. Eu fico meio revoltada com essa coisa de quando ficam colocando não é não, porque eu acho muito raso. Porque sim, por pressão também é uma forma de estupro. E também é. E olha, é complicado falar disso porque a gente tá numa sociedade que a própria sexualidade já é um tabu. Então, falar sobre atos sexuais por si só já é um tabu. Aí imagina você falar de violência sexual, de coisa que agride pessoas, isso aumenta muito mais e vai ficando cada vez mais difícil falar, mas que bom que as pessoas estão cada vez mais falando. Só que tem que ter resultado, porque o que eu vejo é mulheres só desabafando, e ok, mas tem que ter resultado. Eu tava E... pensando. Fala, fala, Oi? fala. Pode falar, pode falar. Não, eu esqueci. Pode falar. Eu tava pensando hoje à tarde justamente essa coisa de como o tabu da gente falar sobre nossa sexualidade, da gente falar sobre nós mesmos, às vezes, né? Da gente falar sobre tudo isso, como que esse tabu contribui pra cultura do estupro. Porque é ridículo a gente não falar sobre isso. É quem a gente é, sabe? Eu sou muito de defender essa ideia da gente, de você ter uma sexualidade aberta, de das pessoas terem uma sexualidade mais aberta, porque facilita as interações e tudo mais e tal. E às vezes em rodas de amigos eu sempre falo, defendo essa ideia e tal e tudo mais. Mas é ridículo, e eu tava pensando justamente nisso, de como que é um tabu e como que esse tabu é ruim, na questão do abuso infantil. Porque dentro de um contexto que o nosso contexto hoje, para falar, para prevenir o abuso infantil, é fazer uma conscientização dentro de escola, e aí a gente tem uma represália de um lado aí mais tradicional, que não quer que fale sobre isso na escola, principalmente com crianças, mas que não entende a importância de falar sobre isso com crianças, sabe? E eu já vi várias coisas bem, assim, explicativas, bem e infantis mesmo, colocado pra criança, que explicam sem colocar nenhuma sexualidade, sem colocar nada em pauta, assim, mas explicam a importância a diferença do que é um abuso e do que é um carinho, sabe? De forma bem sensível. E a gente fica criando esse tabu só porque envolve a questão sexualidade, sabe? Por quê? Todo mundo faz isso, todo mundo, sabe? Todo mundo assim, generalizando. É claro que tem pessoas que não fazem isso. Mas, tipo, vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu acho que essa questão de criar um tabu em relação à sexualidade, ela afeta e muito e aumenta muito a cultura do estupro, tá muito relacionado às duas coisas. Porque como que você vai explicar as formas de estupro se você não consegue falar sobre sexo? Tipo, tá colocando assim, na verdade, Mas explica. estupro não é sexo. Isso é uma coisa que é bom colocar. Uhum. Mas envolve atos que daí você tem
dificuldade de falar sobre, dificuldade de nomear. Então, como você vai explicar, entendeu? Porque assim, e às vezes não é a dificuldade de falar, mas é a dificuldade de entender que as pessoas vão ter dificuldade de ouvir. Então, às vezes você pode estar pronto para falar sobre aquilo, mas as pessoas não estarem prontas para Uhum. ouvir. Uhum. E aí vai gerando silêncios. Uhum. Justamente. Você falou sobre explicar. Existem muitos conteúdos educativos que falam sobre abuso. Que assim, né? Não falam sobre abuso infantil. Sim, Que abordam o tema, que conscientizam as crianças de forma. Sem trabalhar a sexualidade, sem mencionar sexo, sabe? A criança ela não precisa saber o que é sexo pra diferenciar um carinho de um abuso. É isso que eu tô tentando dizer. sim. E eu vi um vídeo que hoje no Twitter, eu acho que esse vídeo é recente, porque pela forma como estavam postando, que foi de uma menina inventando uma musiquinha com uma luvinha. Cara, Ai, vi também. é lindo aquilo. É muito bonito. Muito bonito. Eu achei fofíssimo aquilo lá. Sei lá, eu acho que a gente precisa quebrar esse tabu. Essa é a minha opinião. Sabe, tipo, pra várias Mano, coisas. Não só pra isso, mas principalmente por isso. Mano, e a importância de se falar sobre isso, de se ensinar isso nas escolas, não vem só pra vítima, tá ligado? Isso vem pra conscientizar as pessoas que estão ali sendo formadas, né, os seres humaninhos em formação, pra que eles não venham a se tornar pessoas que venham a cometer esse crime, né? Uhum. Então, tipo, não serve só pra criança saber diferenciar o que é um carinho de um abuso, de um estupro ou coisa assim. Mas serve pra formar, né, pra educar as pessoas, os garotos, principalmente, porque, assim, eu não vi, eu acho que eu não vi nada sobre garotas hoje cometendo nenhum tipo de coisa dessas. Então é muito evidente qual lado tá que sempre leva ao prejuízo, né? Uhum. Enfim, é uma forma de educar esses garotos a não se tornarem tão nocivos para as meninas quando eles crescerem. Sim. É, porque porque você tira a liberdade da pessoa. Eu tava pensando um dia desses, como teria sido a minha infância se não fosse o machismo? Tipo, a existência dele. Teria tido muito mais liberdade, muito menos grito no meu ouvido. Tipo, isso vai te moldando. E Sim. aí você vai crescendo já insegura, assim. E, e quando você. Teve uma vez que postaram uma hashtag, era. Eu não lembro como era, mas falava qual foi a primeira idade que você foi seguida na rua. E aí eu lembrei da minha vez, que foi com uns 9 ou 10 anos. E daí, pela primeira vez, tipo, eu percebi que eu tava sendo seguida. E aí eu bati na casa de uma pessoa pra fingir que era minha, tipo, pra despistar o cara. Então a gente começa desde cedo a aprender a se cuidar e a se privar. E isso, assim, e daí isso só vai aumentando também a culpabilização depois. Poxa, eu não me cuidei direito? Será que eu tava com. E aí isso vai seguindo para sua vida, assim. Isso vai gerando danos psicológicos e muito, assim, é muito chato às vezes quando você tá se vestindo e daí você começa a pensar, putz, eu vou em tal lugar, será que essa roupa? E aí você começa a colocar isso dentro de você. Mesmo se conscientemente você já tiver ciência, você já tiver desconstruído isso dentro de você e saber que se acontecer alguma coisa não é sua culpa, mas dane-se, porque a sociedade não está preparada para isso. E aí você tem esse mar de pensamentos. Então, um cara
vezes ele saindo, ele pode só simplesmente colocar a roupa dele tranquilo. Tipo, ele não pode nem pensar nessas coisas. E pode assim, e é uma coisa muito ruim. E eu já estive numa discussão com um cara e daí ele começou a me falar isso que, eu também sinto medo quando saio na rua. Tipo, o mundo tá perigoso. Só que uma coisa é você ter medo de algo seu ser roubado, tipo, isso na verdade colocando na vivência de homens brancos. Homem negro tem outra vivência. Mas uma coisa é o seu corpo tá em jogo e outra coisa seria seus tá em jogo. E aí, quando o seu corpo tá em jogo, você não tem muito o que fazer, na verdade. Você tem que viver, porque se você não viver, É, e pra quê? Então, é aquela coisa, é uma coisa mais ou menos no sentido de que todo mundo, quando sai de casa, tá sujeito à violência. Mas algumas pessoas estão mais sujeitas à violência do que outras. E a tipos diferentes de violência do que outras. E a gente tem que diferenciar isso. Justamente para evitar que essas violências aconteçam. Bom, nossa, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque ao mesmo tempo que a gente fala coisas óbvias, né? A gente tá falando coisa que ninguém fala. Uhum. Porque você não vai chegar em alguém na rua e, e ouvir dessa pessoa: ah, eu tenho medo de estar aqui por tal, tal, tal coisa. Porque isso acontece, a gente realmente tem medo de sair na rua, algumas pessoas bem mais do que outras por conta de diversas situações, mas ninguém se se propõe a falar sobre isso. E por isso que eu achei tão bonito, tão legal esse movimento que tá tendo. Ok, a gente volta um pouquinho pro assunto de educação. Eu vou ler aqui o comentário da Camila. Uhum. Eu, como mãe, me questiono. Como muitas mães não conversam sobre isso, eu explico, ajudo, troco informação, pois sei que isso vai ajudar meu filho na formação como pessoa, que é essencial para a vida dele. Então, E eu acho. entra aquilo que a gente falou, né? Da destabilização, da desmistificação da sexualidade e, e de entrar realmente pra gente educar e não simplesmente deixar que a criança aprenda assistindo Malhação também, como disse a Camila. Ou Uhum. então, de uma forma até pior, né? Uhum. Com uma situação dessas traumáticas ou, sei lá, até mesmo fazendo alguma coisa, engravidando alguém. Justamente também, principalmente eu acho assim na criação de meninos, criar meninos fora desse contexto da masculinidade tóxica, que é uma coisa que a gente não faz. Sim. Entendeu? A gente cria o menino pra ser homem. Eu cresci ouvindo, mas Murilo, seja homem. Age como homem. Se é um homem é um saco de batata. E eu lembro muito disso porque eu sempre que minha mãe chegava em mim e falava, Murilo, pega aquilo ali pra mim. E eu falava, não, mãe, é muito pesado, eu não dou conta. E ela falava, Murilo, mas você é homem ou é um saco de batata? E eu respondia pra minha mãe, eu sou um saco de batata, toda vez. Porque, acima de qualquer coisa, eu sou muito preguiçoso. Eu fui criado assim, tipo, até uma idade aí, até que meus pais se separaram, fui criado com meu pai e tal, e ele nunca foi muito tóxico em relação a isso. Ele é bem conservador em relação a muitas outras coisas. Mas em relação a me portar dessas maneiras, nada. Mas depois disso eu convivi com duas mulheres, a minha mãe e a minha cunhada. E tipo, isso me ajudou muito, porque eu entendi muito de como se portar com as pessoas, tá ligado? Não só com mulheres, mas com todo mundo. Até Uhum. porque toda essa construção do modelo de homem, esse modelo de masculinidade que é ridículo, não inclui as outras pessoas, inclui só o homem como centro de tudo. Uhum. E graças a Deus, eu acho que a gente tá caminhando para cada vez mais sair desse modelo. Sim.
Eu vejo, e tipo assim, eu assim, né, não tenho dados numéricos pra falar sobre isso, mas assim, eu observo dentro dos círculos como que cada geração aumenta o número de pessoas não desconstruídas do machismo, ou não pessoas que não são machistas, porque a gente acaba sendo machista às vezes muitas vezes velado, não sabe porque tá acostumado com essa cultura e tá imerso nela e a gente não percebe. Mas eu vejo pessoas interessadas em mudar isso, sabe? E cada vez mais. E assim, a cada geração que vem, mais e mais e mais, sabe? Eu acho isso muito, muito importante, muito legal. Pra gente caminhar até pro mundo mais. Pro mundo melhor, né, no caso. Então, mas ao mesmo tempo, é mais no nosso nicho. Então, é isso que me preocupa. É. O quão lixado eu sou. Mas a questão é que eu pelo menos, falando de mim, eu frequento grupos muito diversificados, entendeu? Eu tenho amigos de vários, bem ecléticos mesmo, assim. Então eu acho que o meu nicho, ele não, eu não tô falando que, nossa, o meu nicho é muito aberto, nossa, porque eu conheço gente. Não, mas eu vejo o meu nicho como um nicho aberto, sabe? Não tão fechado assim. E dentro disso eu vejo que em tal grupo tem um preconceito maior, tem um machismo mais forte, mas já as pessoas mesmo nesses grupos mais conservadores que eu já frequentei e frequento ainda, as pessoas acabam ainda interessadas em saber, sabe? Querendo, tipo, ler sobre o assunto, escutar sobre o assunto e falar sobre o assunto, sabe? E enxergar a importância disso. Ó, sobre a educação, eu não faço ideia de como é ser mãe, mas as mães, elas carregam muito peso do mundo às vezes. E, mano, tem uma sociedade inteira nas costas, sabe? Não é, não é a mãe ali sozinha educando. É toda uma sociedade educando a criança que mesmo que a mãe tente, ela não vai conseguir o tempo inteiro ficar nadando contra essa maré. Porque daí chega na escolinha, chega e vai crescendo. Então, e a própria família, às vezes, vai contra a educação que a mãe quer dar para os filhos. Então, é muito complicado esse negócio de educação. Você É, tá formando um ser humano. sim. Só que nessa sociedade. Então, tipo, você não tá formando sozinha esse ser humano. Exatamente isso, né? Porque a formação ela não é só dentro de casa, né? Mas eu acho que existe uma formação básica ali, estudando matérias pedagógicas, a gente fala sobre isso. Existem pontos, né, na educação onde a gente, tipo assim, até tal idade e em tais temas, isso é responsabilidade não, mas isso é abordado e educado pelos pais. Aí, a partir de tal idade e tais temas, isso é educado pela escola, por exemplo, sabe? E então meio que tem uma coisa ali. Mas aí acho legal porque a gente entra numa outra coisa. Quais são os limites da escola? Que é uma coisa que tem se falado muito ultimamente, movimento do escola sem partido e tal. Qual que é o limite da escola na educação da criança? Até onde a escola pode ir, até onde é os pais que tem que falar. Mano, eu acho que a escola, ela pode crescer muito mais do que ela é hoje. Ela é só, tipo, 4, 5 horas que o aluno fica lá, que a criança fica lá, aprende umas fitas, nem aprende, dorme e vai embora. Mas, tipo, existem exemplos escolares muito bonitos a se seguirem. Uhum. Uma das únicas coisas que eu uso de exemplo os Estados Unidos, porque americano é lixo, estadunidense é lixo. A escola dos Estados Unidos, o high school americano principalmente, é muito bom. É muito bom, porque ele engloba
o aluno em um universo para ele seguir na vida. Ele tipo, traz uma realidade para o aluno ter, Uhum. sabe? Ele faz com que você se sinta parte de alguma coisa também e tudo mais. Tem várias atividades dentro da escola e tudo mais. É esse período da vida, né? Porque É, eu vejo muitos exemplos, não tô falando exclusivamente de filmes, eu tô falando mais da vida real também, de exemplos, por exemplo, de como que eles arrumam summer jobs, que eu acho uma coisa muito legal que a gente não tem aqui no Brasil, que é tipo, mano, vou ficar 2 meses parado, eu vou ficar 2 meses indo atrás de ganhar o dinheiro, indo atrás do meu currículo e tal. E também atividades extracurriculares que eles fazem pra colocar no currículo pra enviar pra faculdade e tudo mais. Pra ser aceito na faculdade também. mas aí a gente já tá indo num ponto muito longe. Não, mas eu falo desse período completo da educação dele, sabe? Que você falou do high school, entendeu? Desse momento, sabe? 14, 15, 16 anos. Sim, sim. É interessante porque realmente engloba, tipo, coloca eles num universo de responsabilidade e tal. Uhum. E tendo como base uma grade educacional que também visa educar um cidadão, né? Trazendo também assuntos como sexualidade, como se portar em sociedade. Só que aí já é um pouquinho mais cedo para teria de ser um pouco mais cedo para falar sobre isso, né? Por uns 8, 10 anos. Já agregam nisso. Então a pessoa aprende a conviver em sociedade, convive numa micro sociedade ali dentro da escola e tem até responsabilidades por conta desses part-time jobs. E aí quando sai pro mundo, já tá sabendo como lidar com as pessoas, o garoto já sabe como tratar uma mulher, já não vai chegar numa festa, puxar ela, porque desde pequeno ele foi ensinado a isso, né? Uhum. Ele foi ensinado como se tratar as pessoas. A pessoa não vai olhar em um casal que não seja da mesma sexualidade que ele e não vai julgar, entendeu? Essa pessoa vai sentir normal ao ver isso, entendeu? Não vai sentir nenhuma repulsa, nem nada. É claro que assim, né? A gente também não pode generalizar e falar dos Estados Unidos como um todo e do Não, sistema. eu usei só como exemplo Aham, não, eu entendo. de inclusão do aluno, Aham, mas tá longe de ser o modelo que eu tô apresentando aqui. sim. Não, mas é, Porque mas é. lá, preconceito é o que mais existe também. É, não, justamente, não tem como falar de educação nos Estados Unidos e não falar de bullying. Então. Eu tô falando só como modelo de inclusão do aluno numa micro sociedade. Só que todo esse ideal que eu criei aí já não sei se tem algum lugar que aplica. Não sei mesmo. Uhum. Deve ter. Espero que tenha. Muita gente elogia a educação japonesa, eu não gosto da educação japonesa. Nossa, detesto. Não conheço, sinceramente. É ridículo, eles têm sistemas, por exemplo, uma coisa que eu não concordo de jeito nenhum, é porque eles são É um muito bagulho que os exigentes. alunos limpam a escola, não tem isso? Não, isso aí é bem legal, isso aí também. Isso então, eu acho isso da hora. Mas tem todo um esquema, por exemplo, de. Mano, você já assistiu Boku no Hero, né? Já. É aquilo lá, mano. É sala A, sala B, sala C e sala D. E sala E. Os melhores alunos vão pra sala A. Os piores alunos vão pra sala E. E eles Ah, vão tá. Essa dando. segregação toda. E eles vão dando Tipo, uma educação em relação a, tipo assim, diferenciando. Só que ao invés de, tipo assim, dar um auxílio maior pro aluno da sala E fazer esse aluno conseguir melhorar, eles dão uma educação melhor pro aluno da sala A, porque esse aluno vai dar mais sucesso pra escola, porque esse aluno tem mais chances de suceder no futuro. Entendeu? Então é uma segregação muito maior. E o pior é que lá tem uma cultura muito forte em relação ao fracasso, né? Se você fracassar é horrível. Aí o cara que tá na sala F. eles tratam a educação deles de uma forma mais humilhante. Uhum. O cara que tá na sala F não paga a escola, paga o caixão já, porque. Não foi engraçado. Não, isso não foi uma piada. Vocês estão rindo, vocês vão pro inferno. Nossa, Isso não é uma dúvida. poxa, quem não vai? Isso não é uma dúvida. Isso não... Não tô rindo.
Mano, mas isso é muito verdade. E assim, dentro da escola, o bullying é muito diferente do que o padrão americano. Porque quem sofre bullying mesmo é os burros da sala E, porque eles são os burros da sala E. E que eles não vão ter futuro, e que eles não vão ir pra frente, e que eles não vão ter emprego, porque eles estão naquela sala lá e aquilo ali vai ficar pro resto da vida deles, no currículo deles. E é isso. Mas é engraçado que lá, os bem-sucedidos normalmente são, tipo, os que estudam e tal, e gostam de caçoar os que são burrão. Uhum. Aqui, a gente já tem um espectro um pouco diferenciado, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, tem uma lista dos agressores denunciados de Ribeirão Preto. Eu não achei a lista. Achei tendência. Mais de 80 nomes aí. Talvez tenha até mais disso. E tipo assim, eu não conheço ninguém. Mas lendo todos os exposes e tudo mais, eu percebi um padrão nesses caras. São adolescentes de classe média alta que nunca receberam um não na vida e quando recebem não sabem o que é isso. Sim. A gente volta a falar da questão da masculinidade tóxica, né? Porque é um homem que é criado como um príncipe pra conquistar tudo, pra ser o alfa, pra... Esse homem não pode receber um não na criação dele. Não compreende um não ali, entendeu? E aí ele acaba não entendendo uma negativa no futuro e chega nisso. Assim, eu não tenho nenhuma formação psicológica, mas é bem isso que a V. Breia falou. Estupro nem sempre começa pelo assédio físico. Em boa parte das vezes vem a partir do assédio psicológico, são chantagens emocionais principalmente. Acredito que esse tipo de acontecimento é o menos recorrido, porque muitas das vezes a própria vítima já se culpa o suficiente para criar forças para denunciar. E tipo assim, o cara, ele dominou tanto uma pessoa e talvez por simplesmente se parecer com alguém tão confiável. Nossa, e a maior parte das coisas que eu li foi: nossa, mas ele era tão meu amigo, ele era um dos meus melhores amigos. A maior parte não, alguns assim. Ou então simplesmente fui ficar com o meu amigo. E, e todo mundo falando, nunca pensei que esse tipo de coisa poderia acontecer e tal. E muitas vezes é isso, a pessoa ela cria essa imagem, ela faz a manutenção da própria imagem e acaba usando essa manutenção feita da imagem dela para outros fins, né? Que no caso, em pauta, são esses fins aí de agressão. Uhum. Realmente, não é todo mundo que tem esse perfil, esse MO de chegar, fazer a amizade e tudo mais, mas Ó, do que eu li é isso. a maioria dos estupros, a vítima conhecia o agressor. Eu não sei a estatística agora, mas é um número bem alto. Porque, assim, daí mais uma vez a gente volta para a questão do estereótipo do estupro. Porque daí vem muito como, nossa, aquele cara que te aborda numa rua escura e não é bem assim. Todo Na mundo verdade, acha que o estuprador é um cara de 43 anos calvo, com uma calça social larga, com a mão no bolso e uma blusa assim por cima de tudo. Uhum. Mas não, ele pode ser aquele moleque de 16 anos aí, amigo seu, loirinho de cabelinho pro alto, todo bonitinho, que todo mundo paga pau e na verdade tá aí mostrando suas genitálias para pessoas em festa. E estupro não é sobre atração, na verdade. É sobre poder mesmo. Exatamente. É exatamente. A pessoa, ela se sentir no poder de decidir o que vai fazer. Porque, assim... mano, a pessoa, ela tem que estar muito... Eu não quero criar, a gente não pode criar a imagem
de um cara que faz isso como um monstro, como... Porque não, é um ser humano normal, é um pai, é um amigo, é o cara da cantina, tipo, tá em todo canto, não tem cara. Mas assim, a pessoa tem a decisão de estragar a vida de uma pessoa. Eu fico muito pensando o que passa, sabe, na cabeça. Mas daí tem toda a questão social em volta, de desumanização da mulher também, de não colocar a mulher como um ser humano, mas como só um produto, um objeto. E isso, a mídia provoca isso também, em várias propagandas, em vários jeitos do corpo da mulher aparecer. Apesar que você tem diminuindo um pouquinho. Mas toda a objetificação que causa isso também. Então aí cada vez mais, daí a pessoa cresce vendo isso. Ela Mas vai deixa eu te falar, começar Kel, a. que só diminuiu aonde a gente consome. Esses dias eu tava assistindo televisão e, cara, é a mesma coisa. A mulher na televisão é literalmente um objeto. Uma mulher numa novela só tem trama relacionada ao homem. E É, eu achei interessante. realmente. Achei mal colocado, mal escrito pra cacete, o negócio que a gente tava falando sobre a malhação lá. Muito mal escrito, tipo, o redator com certeza não sabia sobre o que ele tava fazendo, mas queria colocar representatividade. A Sim. representatividade da Malhação. Tá passando a Malhação, que é uma série consagrada da Globo, com tanta representatividade. Mesmo sendo tão mal feito, ainda foi feito. Já é um passo. Só que será? Eu acho que é um passo. Tipo, já gerou a vontade de mudar. Isso faz sentido. Eu acho que é um passo porque, assim, eu acho que, principalmente falando no âmbito Brasil, a Globo tem uma influência muito grande na cultura, mas falando em âmbito nacional, internacional, assim, do planeta todo, o que a gente coloca na literatura, e aí literatura eu estou abrangendo qualquer narrativa em qualquer mídia, mas o que a gente coloca na nossa literatura é o que a gente normaliza. Entendeu? E nisso entra muito aquela discussão sobre é, a heteronormatividade nas mídias. E aí, Raquel, você também pode falar um pouquinho melhor do que eu. Mas a questão é que, tipo assim, a gente normaliza aquilo que a gente consome. Então, o que a gente lê, o que a gente assiste é aquilo que é normal pra gente. Então, se a gente fala de representatividade, se a gente coloca personagens trabalhando representatividade, abordando temas que são controversos e que não se discutem e que entram nessas questões aí de gerar violência e de causar essas violências e tal, se a gente coloca isso na mídia, eu acho que é assim um primeiro passo pra gente normalizar essa questão de falar sobre, de discutir sobre, de questionar e de cobrar também, né? Independente do tema que for, mas no caso nosso aqui, os abusos. Bom, a gente pode puxar um gancho aqui pra história da Camila, que ela pediu aí pra gente estar falando um pouco sobre isso. Eu tenho um caso em casa do meu irmão. Ele com 18 anos foi preso porque teve um relacionamento com uma menina de 16 anos, mesmo ela consentindo a relação. A juíza decretou estupro vulnerável e ele pegou a sentença de 14 anos. Aí o que a gente acha disso? Então, Cara, eu posso fazer uma pergunta meio pode, indiscreta pode. pra Camila? Porque eu também vejo questões de raça às vezes. Tipo, qual é a situação econômica e racial desse cara? Porque. Porque assim. Eu não sei. Eu acho que não dá pra gente colocar
em uma frase contada. Tipo, é muito mais profundo. Existem várias coisas que afetam esse tipo de sentença, né? Porque aqui a gente já vai não vai tratar só de uma questão de um caso simples, né? Tem toda uma ramificação do que pode acontecer, do que pode ter acontecido e tudo mais. Então, eu assim, né? Eu. Fala, Raquel. Raquel. Então, aí ó. Aí a Camila respondeu. Porque eu pensei que era Então, negro. exatamente, né? Porque a gente vê essa. Que acaba sendo mais sentenciado às pessoas negras do que às pessoas brancas mesmo. Que. É. Porque É, assim, eu não vejo isso acontecendo com um cara branco. Uhum. Tipo, não mesmo. precisa de uma. De muita, mas muita prova, mesmo recolhendo muita prova. E às vezes não Não, acontece não nada. consegue. Não acontece nada. Tipo, você vendo que é culpado. E o cara negro, tipo, nem precisa ser culpado pra. Daí é toda uma questão de racismo estrutural. Sim. Além do E, que também tem a questão da família da menina, né? Porque se alguém procurou pra processar esse rapaz, foi provavelmente, não sei, mas provavelmente foi a família da menina. Uhum. E é o que a gente vê, né? Esse racismo estrutural mesmo, intrínseco em cada partezinha da nossa sociedade. sim, Eu, Camila, eu também acho isso. é muito controverso essa situação do menor de idade, das relações de menor de idade, porque quando a gente é jovem e assim, a partir ali. É, hoje assim, a gente tem uma realidade onde se começa a se interessar por sexualidade e por sexo, por ficar com as pessoas e tudo mais, muito cedo, né? Antigamente, e aí, né, Cada vez mais cedo, cada vez inclusive. mais cedo. É só Aí, ver os casos que foram relatados hoje lá. Tipo, tem sim, coisa de menina de 13 anos que realmente foi em festa pra se divertir e acabou se deparando com uma experiência dessas. sim. Não culpando de jeito nenhum a vítima, de forma alguma, Não, 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 mas pelo assim, amor de Deus. é muito complicado, eu acho, a gente falar dessa questão de relações que se tem quando é menor de idade, porque nós temos relações quando se é menor de idade. Eu acho que, assim, de uma forma geral, a gente pode colocar ali que numa sociedade mais ideal, aos 15, aos 16 anos, ali iniciar o interesse por relacionamentos e ficar com as pessoas, e sair, se divertir, pegar gente e tudo mais e tal, acaba acontecendo. E acaba que nessa idade a gente não tem a responsabilidade de discernir o que a gente está fazendo e a repercussão que isso tem. Eu acho que é um fato, sabe? Tipo, existem poucas pessoas que ali aos 16 anos de idade sabem bem exatamente o que estão fazendo qual que é a repercussão que isso pode ter na vida, sabe? E aí por outro lado, essa pessoa tá fazendo as coisas. E não é essa falta de experiência que vai impedir ela de fazer algo, entendeu? Porque na verdade ela tá vendo aquilo como, é uma forma de eu me divertir, eu quero me divertir, eu vou. Entendeu? Isso eu tô falando de situações com consentimento, no caso. Não de situações sem consentimento. Então eu acho muito complicado a gente falar, tipo, de idade como um fator ali, porque as pessoas se desenvolvem de forma diferente também. Entendeu? Tem pessoas que são mais espertas e tem pessoas que são coisa. Eu era bem bobinho quando eu era mais novo. Eu fui sempre o mais bobinho da turma nas coisas. Não pegava as maldades da coisa e tudo mais. Pessoal, tá todo mundo bem? Tá.
Ó, aí a Natália aqui comentou. As mulheres pretas são a maior parte das vítimas de abuso sexual e de estupro. E homens brancos são o maior número de estupradores. É impossível falar disso sem usar o recorte racial. É, realmente. É justamente volta naquela coisa que a gente estava falando de como isso se correlaciona muito com o poder e de como que os preconceitos da sociedade também se correlacionam com o poder. Foi exatamente isso que eu pensei que eu iria falar. Tá extremamente ligado a uma relação de poder. Esse cara, esse homem branco, hétero, que sempre teve tudo, ele tem na mente dele que ele pode ter tudo. Uhum. E se ele quiser fazer alguma coisa com alguém, ele vai fazer alguma coisa com alguém. E aí ele pega e se sente realmente nesse direito de invadir o corpo da outra pessoa. Uhum. E em alguns casos, até mais profundos, mais complexos, de invadir a mente da outra pessoa. De realmente manipular. Aí entra toda uma questão de relacionamentos abusivos, chantagens emocionais, de coisas bem fortes, assim. Não, é E muito é como a forte mesmo. Camila diz, é como antigamente os brancos faziam com as escravas. Fetiche nada mudou. Sim. Enquanto a gente continuar fetichizando, enquanto a gente continuar colocando isso como... Não colocando isso como um absurdo, vai só continuar existindo. Entendeu? É justamente por isso que a gente tá falando sobre isso, eu acho. Assim, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que dar essa abertura. Sabe, tipo... Não sei, mas eu acho que a gente tem que discutir mais sobre isso tanto para evitar que aconteça, quanto para as pessoas trabalharem isso psicologicamente, o trauma, sabe? Porque eu acho que também entra muito nisso a questão da hashtag, de como que as pessoas estão finalmente conseguindo falar sobre isso, sabe? Eu vi muita gente, que todo mundo começa o Exposed com eu tomei coragem e vim falar sobre isso. Eu acho isso muito importante, muito legal também. Inclusive a hashtag Exposed. Yeah. Inclusive, a hashtag ExposedRP, que tava em 2.000 tweets, já tá em quase 3.000 agora. E isso em 1 hora, assim. Uhum. Isso é tipo uma puta faca de 2 gumes, né? Porque, de um lado é bom, porque tá tendo realmente, tá dando voz pra essas garotas, pra elas se saírem, assim, desse silenciamento, pra poderem mostrar o que aconteceu e o que acontece todos os dias, mas também é ruim porque a gente vê o quão ridículo, quão mal educados, mal educados, tipo, no sentido mais literal da palavra. São esses garotos, são esses homens aí. Uhum. Não, e assim... Só que eu acho que é um mal menor, tipo, saber o quão ruim tudo isso é o mal menor. Porque se ficasse quieto, ia continuar. Exatamente isso. E assim, você falou das hashtags, não é só Ribeirão. A hashtag de Ribeirão tá subindo, mas tem várias cidades no trending. Ok, vou ler aqui mais um comentário. Relembrando um caso antigo. Quais os argumentos de vocês sobre o estupro coletivo em um baile funk no Morro de São José Operário em Praça Seca? Argumentos em questão da segurança de mulher, neste caso, uma jovem menina em ambientes como festa, baile e a insegurança que possa existir em casos como esse. Há quem simplesmente vai julgar a vítima por estar em um ambiente que ela não deveria. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse caso. E a minha opinião é clara. Ela estava lá porque ela tinha o direito dela de se divertir. Ponto. O que é um ambiente que não deveria? Então, o que é um ambiente que você não deveria estar?
Olha, não sei, ambiente que eu não deveria estar, eu imagino uma coisa meio, sei lá, tipo, sala de raio-x por muito tempo. Não devo estar lá, não. Eu não gostaria de estar numa sala de raio-x funcionando por muito tempo. Exatamente. Mas, enfim, mano, minha opinião é clara. Eu acabei de dar, inclusive. Toda essa formação desses garotos, desses homens aí, que foram totalmente mal educados, se tornaram aí, não só, né, pela sua formação, mas pela sociedade em geral, pegaram e fizeram um crime, né? Cometeram um crime e acabou que não teve o julgamento que deveria ser cabível. Me revolta pra caralho. O, O Vitor, é o caso dos 30 caras? Vocês lembram desse caso? eu lembro. Eu lembro muito porque eu fiz uns posts muito errados sobre esse caso na época no Facebook, porque eu não sabia do que eu tava falando. Tipo, eu fiz um post tipo, sobre a pessoa, que foi a menina que foi estuprada, só que eu não sabia que era ela no post. E aí eu acabei falando um monte de merda por ignorância. Até excluí do Facebook na época. Foi o maior BO. Mas, então, uma jovem de 15 anos, num baile funk sozinha, e a sociedade em massa julgou a vítima por ela estar lá porque estava. A pergunta é voltada mais à questão dessa visão moral cagada. Sim, é do caso dos 30 caras. E eu lembro muito de ouvir justamente isso. Tipo, na época, principalmente de pessoas mais velhas aqui. Mas ela tava lá também. E aí? Ela tava lá e então ela tava pedindo. E não tava, né? Esse caso foi muito chocante porque foi filmado, tipo, e assim, não tem, na verdade, Sim, a Camila aqui. Ai, nesse caso, a culpa da educação desses meninos é da escola ou da família? Eu acho que é do meio onde que eles estavam. A Porque da- educação não é uma coisa só de escola e família, né? Para se ter uma sociedade educada, você pode começar, lógico, você deve começar isso numa escola, mas quando o seu meio tá te influenciando a fazer merda, você vai fazer merda. Porque o seu meio é muito maior do que só uma escola e só a sua família. Principalmente esse pessoal aí que é de uma comunidade, pessoas de comunidade, eles têm mais interações fora de casa também. é uma questão muito social, de como a sociedade influencia no nosso desenvolvimento. No desenvolvimento das pessoas. E aí Os volta caras. também um pouquinho na cultura, né? De como que a cultura influencia nisso. Porque a cultura é totalmente voltada pro machismo e pra cultura do estupro. Então, Sim, totalmente. então Por que de nenhum, Natália? A Natália comentou aqui de nenhum. eu queria fazer um adendo, eu tô adorando essa interação. Sim, Não, é exato. ótimo. É perfeito quando a gente fala, assim, o pessoal conversa com a gente vai trazendo aí o que o pessoal vai falando no Assim, chat. muito obrigado pra quem tá participando aí. Pra quem quiser participar nos próximos, a gente tá sempre divulgando nas nossas redes sociais. Então, só ficar atento aí, seguir a gente lá. A culpa é do continente europeu que desenvolveu toda essa ideia de superioridade de gênero e poder estrutural. Olha, eu acho super válido. Sim. Inclusive, eu acho que a gente deveria ter mais a ideia em nossas mentes de sair pra rua e queimar carro. Mas não agora, não agora. Não agora, não agora. Mas vai chegar o nosso momento. Sim, sim. Deixamos pra queimar os carros, tacar fogo no Congresso mais tarde. Não, eu acho que assim, o rolê mais importante depois da quarentena é esse de queimar carro. A gente tá Importante. precisando, a gente tá precisando. Uhum.
Mas, tipo, eu acho que também não tem como falar, não falar que, tipo, não é culpa dos caras. Tipo, vai colocar toda a culpa do processo na formação deles. Não. É como a própria Camila falou, é falta de caráter deles. Eles sabem que isso é crime. Uhum. Eles sabem. Sabe, você sabe que isso é crime. Ninguém não sabe que isso é crime. Aham. Não, não, mas é exatamente. E, Mano. tipo, não é só crime, tipo, eu falo crime, mas agora eu não falo no sentido literal da palavra. Quando eu falo crime, envolve todo o rolê social, todo o fator moral, entendeu? Uhum. Não é só, você pode cumprir pena. Não, o que você fez está errado, ponto. E eles sabem disso, tá ligado? Uhum. Mas é justamente isso. Eu acho muito legal quando a gente fala dessa questão do europeu, que a gente tem que falar basicamente dessa construção histórica do preconceito, entendeu? E de como que o preconceito foi colocado na sociedade historicamente e tal. Porque, assim, eu vejo muita gente hoje, eu tava num chat outro dia de um grupo, eu não sei se isso tem muito a ver com o assunto, tem sim. Eu tava num chat de outra live aqui, e aí o pessoal tava zoando um pessoal de Portugal, falando, tipo assim, que a maioria do pessoal que tava no chat era brasileiro. E falando, tipo, ai, vocês roubaram nosso ouro e tal, e não sei o que, e pá. E, tipo assim, memes à parte, eles estavam passando um pouquinho do limite. E aí o streamer da live virou e falou assim: Galera, quem roubou o ouro de vocês não foi ele, esse pessoal que tá aqui no chat agora. Quem roubou o ouro de vocês foi os portugueses lá do passado. E tal. Então, tipo, não adianta a gente falar dos europeus hoje, mas a gente tem sim que analisar como foi a construção histórica disso tudo dos europeus no passado e como que a influência deles chegou aqui e faz o que a gente é hoje, entendeu? Vamos ler a conversa? Tá sensacional a conversa. Tá. A Natália. Pera, da onde que paramos? Eu acho que foi no. No Vitor. É. Na minha opinião, a resposta é simples. O machismo é implantado desde a casa do cristão de classe média, eleitor do Bolsonaro. Olha, não só, viu? Até a casa do jovem de comunidade. Também com Camila Rosa. Natália, também concordo. Falta de caráter deles mesmo. Natália, em África isso não existia antes do contato com o homem branco. Daí o Vitor Breia falou exatamente isso que a Natália falou. A Camila Rosa, culpa do Bozo. A Natália, mas ele perguntou a culpa da educação e não dele. A educação é construída como um modelo estrutural. Tudo é estrutura e socialização. Não existe sujeito sem isso. Exatamente. Vitor, infelizmente a preocupação de manter a ética entre quatro paredes parece ser bem pequena. Não gosto de referir isso como uma doença, mas sim como um desvio de caráter. Exatamente também. Doença não é. Eu não tenho respaldo científico pra falar que é doença, então eu não vou falar que é doença, então. Mas olha, sinceramente, eu acho que assim, esse já tá nos meus episódios favoritos, se não for o meu favorito até hoje. Toda a participação aí, realmente, eu agradeço muito a quem participou. Pô, é o engajamento mesmo. Sim. Quem tá participando aí com a gente. Esse é um tema muito complexo. A gente tá aqui falando há 1 hora e pouquinho e ainda tem muito o que falar. Então, tipo, a gente vai voltar nisso, a gente vai. Nossa proposta, eu falei num vídeo que eu postei no Facebook, nossa proposta é abordar todos os temas da humanidade, então não vai ser a última vez que a gente vai falar disso, até porque é muito importante falar e dar voz também. Então, sempre que a gente vai podendo falar e dar voz, a gente vai trazer isso. Certo, pessoal? Realmente, então a gente já vai se despedindo aqui. Eu Sim. agradeço primeiramente a mim, obrigado, Leonardo. De nada. Depois
Ele respondeu a esquizofrenia da quarentena, cara. Não, é porque eu faço da ordem da esquerda pra direita aqui, entendeu? Ah, entendi. Eu agradeço ao Murilo também. Que E isso. a Kel. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente mais uma semana. Sim. E agradeço a todos vocês que tiveram essa interação com a gente. Foi ótimo. Eu quero dar. Quero dar um alô especial aí pro pessoal que tá assistindo pelo YouTube. Muito obrigado aí. A gente tá, assim, num momento de divulgação ao extremo, então compartilha. Sempre que a gente postar as chamadas pros podcasts, compartilha. Essa ideia aqui é um projeto que a gente está gostando muito de trabalhar, que a gente está gostando muito de fazer. E quanto mais participação, melhor. A gente já viu hoje como foi essa interação, foi muito legal de ler os comentários aqui do chat, de participar e tal, e tudo que vocês adicionaram aqui pra gente. Muito obrigado mesmo. Então vamos compartilhar. Contribuiu demais. Sim, sem dúvida. Vamos compartilhar aí pra gente e deixa o like aqui no vídeo também e se inscreve no canal. Sim. Também tá saindo, de vez em quando aí, saiu pelo menos o primeiro episódio dessa semana, de Delírios, que é basicamente um quadro onde um de nós aí simplesmente decide falar um pouco. Uhum. E é só isso, e postar. O primeiro episódio saiu aí, eu tava com vontade de falar umas coisas, eu falei e postei. E talvez aí essa semana tenha mais um, ou talvez não tenha. Esse o Delírio é realmente um quadro imprevisível. Sim. Então, aí que tá. Vocês podem também ativar o sininho de notificação que quando sair algum vídeo no canal, vocês vão estar recebendo. Você falou isso no primeiro episódio, eu vou falar hoje. O Leon de 7 anos tá muito feliz agora. É verdade. Olha só. Bom, é isso. Kel, quer fazer mais alguma consideração? Não. Acho que o Leão vai ficar mais feliz ainda quando virar doutor, né? Sim. Quando ele tiver um bordão de desenho animado pra falar, ele vai ficar muito contente, eu imagino. Vai falar o tempo todo. Vai ser insuportável. Pô, eu super vejo a gente. Eu com livro, o Leon com dublador e o Murilo com o cinema dele. Com o filme dele. Falando de Enfim, cinema, mas é isso. aí uma sugestão de falar sobre filmes nacionais, né? Sim. Pode enviar essa antena aí. Sim. Enfim, Super pode. muito obrigado e tenham um bom dia. Muito obrigado. Tenha todos um bom dia e uma boa semana aí pra todos. Beijos.